Olá, gente querida! Hoje é dia 16 de novembro. Nós estamos na quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Praticamente estamos chegando ao final do ano litúrgico 2023. E o texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se pode dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como vocês percebem, estou gravando este vídeo aqui dentro do carro porque estou em viagem. Mas é um momento de nós refletirmos sobre as duas temáticas que o texto do Evangelho de hoje nos oferece. A primeira temática, a partir da pergunta dos fariseus: quando será o momento da chegada do reino de Deus? Esse é o primeiro tema. E segundo, quando será o dia da vinda gloriosa do Messias como juiz e senhor da história? A esta pergunta dos fariseus, Jesus responde de modo imensamente belo: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é uma realidade ostensiva, não é algo que alguém possa captar, detectar e dizer está aqui ou está ali. Muitas vezes se pensou nesse reinado de Deus, no reino de Deus, como a expressão do poder e da majestade de Deus na história. Sobretudo se pensou a vinda do Messias como um chefe político e até triunfalista e guerreiro para Israel. Jesus é de uma outra vertente completamente diferente. Não se pode dizer sobre o Messias, na manifestação do seu dia, o dia do Senhor, que é um tema caríssimo aos profetas. Basta que a gente olhe para o profeta Amós, por exemplo, mas vários outros profetas tratam do dia de Adonai, o dia do Senhor, que será um dia de libertação plena para aqueles que são de Deus, que permanecem fiéis ao projeto amoroso de Deus, mas será também um dia de juízo, um dia que revelará a verdade profunda da nossa existência. Aqueles que sempre optaram por Cristo e pelo seu Evangelho
participarão plenamente da glória da vinda do Filho do Homem como juiz e Senhor da história. Mas o reinado de Deus, ou o reino de Deus, por um lado, é dom em primeiro lugar. Isto é presente amoroso de Deus que deve ser acolhido na fé. Por outro lado, o reino de Deus é também tarefa humana. Nós recebemos o reino como graça, mas precisamos desenvolvê-lo, explicitá-lo, revelá-lo nas nossas vidas cotidianas, nas nossas opções, nas nossas decisões. Por isso, diz Jesus, o reino de Deus não vem ostensivamente. Não é que alguém possa dizer, o reino de Deus se concretiza e se expressa nesta realidade tal. O reino de Deus já está entre nós, está dentro de nós, está no meio de nós. As relações humanas devem ser expressão do reino. A construção de uma sociedade nova, melhor, mais justa, mais solidária, deve ser um pouquinho da expressão da soberania, do reinado, da majestade de Deus sobre a vida de cada um de nós, sobre as instituições, sobre a cultura, sobre o mundo. Não é algo ostensivo. Não vai desbancar o reinado de César para tomar conta do poder político do mundo. O reino de Jesus não é desse feitio. É algo como o fermento, como que imperceptivelmente vai agindo, fermentando, transformando. E aquilo que nós já experimentamos e já antecipamos do reino, de bondade, de perdão, de reconciliação, de amor, isso será plenificado. E um dia, aqueles que são de Cristo, participaremos desta realidade última, plena e definitiva, a qual nós chamamos céu. A grande tarefa nossa dos cristãos é explicitar a presença do reino que já está entre nós, no meio de nossas comunidades eclesiais, em tantas coisas pequeninas, simples. Realmente, nas coisas muito simples que acontecem em nossas comunidades eclesiais ou até para além delas, o reino de Deus não é propriedade particular de nenhuma igreja, de nenhuma denominação cristã, de nenhuma pessoa, mesmo que tenha função e cargos. Não. O Espírito Santo tem uma liberdade profunda, é livre, e assim o reino de Deus se expressa, e aqueles que têm a sensibilidade de percebê-lo, de acolhê-lo e de fazê-lo frutificar, estes participam plenamente da glória e da bênção do reino. Quando virá o Messias, não sabemos. E não adianta correr atrás e dizer, ele aqui ou ele ali, vamos atrás dele. Há muitos falsos Messias e muitos falsos profetas pelo mundo. A realidade da presença do Filho do Homem, que virá como juiz e Senhor da história, nos receberá a todos com alguma surpresa. É por isso que Jesus diz, o Filho do Homem, Jesus Cristo, que um dia virá como juiz e Senhor da história, ele antes será rejeitado, deverá sofrer muito e passar pela cruz. A manifestação da glória de Deus, a manifestação da majestade e da glória de Cristo, passa necessariamente pela experiência da cruz, da dor, da morte, da sepultura, mas também da ressurreição e da vida nova. Ao final do ano litúrgico, nós somos convidados a refletir sobre estas realidades últimas da nossa existência, sobre a escatologia, sobre o destino último do ser humano. O nosso destino último não é um buraco no cemitério.
mas um abraço belo, pleno e definitivo com aquele que é o Senhor da história, o Deus da misericórdia, da compaixão e da bondade. E esta realidade de comunhão plena no reino definitivo já começa e já se expressa em nossas atitudes, nas nossas experiências, visibilizando o reino de Deus que já começa aqui entre nós. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Seja também você testemunha do reino. Eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.